Olá, que todos estejam bem após essa semana aí. Espero que todos tenham estudado o primeiro capítulo, procurando então se esclarecer melhor sobre o assunto, que é muito importante. E hoje então nós vamos dar sequência, entrando no segundo capítulo, que é o maravilhoso e o sobrenatural. Mas antes de tudo, vamos pedir a presença amiga do Mestre Jesus aqui ao nosso lado, juntamente com os protetores espirituais desse grupo de estudo, o auxílio necessário para que possamos, de alguma forma, auxiliar aqueles que estão iniciando dentro da doutrina espírita. Essa doutrina que nos ajuda tanto a nos autoconhecer. Então vamos com a prece. Mestre amigo Jesus, dentro desse círculo de luz em que estamos nesse instante, rogamos o seu abraço amoroso, nos dando confiabilidade para que possamos passar um pouco que o codificador nos trouxe até aqui. Contamos sempre com a sua presença, mestre amigo, no nosso lar, aliviando os nossos corações, colocando essa luz rosa de amor, onde iremos distribuir o pouco que temos. Que a sua paz nos envolva hoje e sempre. Graças a Deus. Então nós vamos entender aqui, no capítulo 7, vamos começar entendendo que Allan Kardec, ele continua aqui a sua fala de defesa sobre o antagonismo, os antagonistas do Espiritismo. Nós podemos encontrar Kardec aqui falando sobre a morte em todas as religiões. Já existia o comentário sobre a morte. Nós já conhecemos o livro dos mortos. Falam da vida após a morte. Não assim do jeito, que nós estamos entendendo hoje. Alguns acreditavam que a vida acaba após a morte. E outros acreditam que uma pessoa, vai ressuscitar. Ou seja, ela vai continuar sobrevivendo com o mesmo corpo físico. E isso a gente sabe que não é possível já, acontecer. Então, vejamos que existe um conteúdo aqui dentro da doutrina espírita que nos ensina que o ser humano faz com que ele mesmo conteste a morte. Porque existe já dentro dele esse conhecimento inato de que ele irá sobreviver. Os nossos povos ancestrais, eles já tinham rituais de preservação, dos mortos. No livro O Homem e seus Símbolos, no capítulo 1 e 7, a alma do homem, como Carl Jung
o psiquiatra suíço e criador da psicologia analítica, ele já nos ensina, ele mostra que a esquife de um índio caipó da América do Sul morto, que leva roupa e comida para a sua vida futura. São, então, a gente vai ver aí que são símbolos religiosos, crenças de toda a espécie que dão sentido, então, à vida humana. Povos antigos choravam, né, pelos seus mortos e aqueles que se encontravam no túmulo. Ali aquela estátua, né, egípcia, que se colocavam, representava para eles o luto. E existem crenças aqui e acolá que demonstram que os homens acreditavam que não iam terminar. Mas ninguém quer pensar na morte, não é? Ninguém quer pensar na morte como uma transformação positiva. E Jung, esse grande estudioso, ele coloca ali uma imagem dos seus ancestrais, que ele foi para a Quênia, então ele teve contato com a população que tinha rituais. Então Jung, quando ele fala, é porque ele esteve lá. Ele observou, né, ao longo dos seus estudos, que muitos povos têm essa questão com a morte. Uma imagem aqui que a gente pode estar colocando aqui para vocês, né, do que o Jung falou, é um índio caipó e que ele já pertence e percebe que aqui tá em branco, tudo mais dá para perceber que é um cadáver aí nessa imagem. Em cima dele tem um prato de comida, uma colher e coisas que ele poderia usar na vida futura, sabendo exatamente como eram os egípcios, que também enterravam ali os faraós dentro das pirâmides com seus pertences. Por que eles faziam isso? Porque eles acreditavam que eles poderiam usá-lo também após a morte. Então, e queriam aí, né, levar os seus pertences, né, todas as suas joias, queriam que fosse junto com eles. Porque isso é a representação também do luto, né? Pelo amor que nós nunca ignoramos. O luto, ele está sempre dentro de nós, porque é muito difícil a gente não entristecer com a despedida de um ser amado, né? Conviver com um ser tantos anos e de uma hora para outra saber que nós não vamos então encontrá-lo mais. Aí quem que não vai se entristecer, não é? O pensamento é um dos atributos do espírito, que dá a possibilidade dele agir sobre a matéria, de impressionar os nossos sentidos e, por conseguinte, transmitir o seu pensamento. E isso resulta, se assim nós podemos nos exprimir, de uma constituição
fisiológica. Então não há nesse fato nada de sobrenatural, nada de maravilhoso. O pensamento é um atributo do espírito. Vejamos que na doação de órgãos, quando o médico declara morte cerebral, que é a ideia que o cérebro não está mais funcionando. Se o cérebro morreu, todo o resto pode continuar funcionando por aparelhos mecanicamente. Então, não haverá mais comando. O Espiritismo entende que o cérebro é a ferramenta para a comunicação. Então, o cérebro é o intérprete do espírito. Ele dá ao espírito as condições para usar os meios mecânicos de comunicação. A partir do momento que o cérebro morre, nós não perdemos a capacidade de pensar. O cérebro, ele perde a capacidade de se conectar com o espírito. E como consequência, interpretar o pensamento do mesmo. Vamos ver que uma lesão cerebral pode modificar o indivíduo. E você tem indivíduos que nunca tocaram bateria, não tem? Piano, guitarra, e sofrem um acidente de carro. Vão para a UTI porque tem uma lesão cerebral. E quando eles voltam da coma, eles estão tocando piano, guitarra, sem nunca ter feito isso. Como se tocassem há milênios. A ciência comprova isso, não sou eu que estou aqui inventando coisas para vocês. Sem o espírito, nada disso teria acontecido, nada seria produzido. Quando você causa uma lesão no cérebro, você altera a maneira como ele interpreta aquele comando. Por isso, pode acontecer de um indivíduo começar a tocar guitarra, a tocar piano. É um conteúdo que já estava dentro dele. E a gente se pergunta, como? Aonde? Não é? Só que isso aí estava dentro dele, mas não estava sendo acessado. E agora passa a ser acessado. Esse conteúdo está onde? No espírito. Segundo o Espiritismo, não há nesse fato nada de sobrenatural e de maravilhoso. Na ideia de que o pensamento é um atributo do espírito, como eu coloquei. É a possibilidade que ele tem de agir sobre a matéria. Então vejamos que um homem morto e bem morto reviva corporalmente os seus membros, né? E se reúna novamente para formar aí um corpo físico. Isso é maravilhoso, é sobrenatural e isso é fantástico. A gente sabe, né, que aí seria uma derrogação de Deus, né? Poderia fazer isso como se fosse um milagre. E nós sabemos que milagre, né? Não existe, tudo está dentro das leis naturais. Mas, como a gente sabe que não há nada parecido na doutrina espírita, que até aqui, no livro,
que Kardec codificou, nós estamos entendendo que o maravilhoso e o sobrenatural são coisas que nós não conhecemos. Deus está acima do que é natural, que está acima da natureza, que não pode ser explicado pela natureza. Então, que a gente vai começar a refletir aqui que o sobrenatural está acima de tudo o que Deus formou, criou até aqui. Então, Kardec aqui, ele coloca que ao longo das nossas construções como espírito, que nós somos, como seres humanos aqui no mundo, várias leis foram modificadas. Porque a lei da natureza não se modifica, mas o ser humano se modifica. Não é verdade? O ser humano se modifica. Ele modifica a compreensão daquela lei. Portanto, o que antes era visto como o Sol girando ao redor da Terra, passa a ser compreendido que a Terra girando ao redor do Sol. Era uma lei. De repente virou outra. Daqui a pouco nós vamos descobrir outra. O que nós estamos entendendo aqui por verdade agora, nesse instante, é uma verdade secular, ou seja, desse século. Nossa busca pela compreensão das verdades eternas, é isso que nós buscamos. Quando a gente evolui nesse sentido, aí vai ficando mais fácil o nosso entendimento. Eu quero colocar aqui para que a gente não confunda que o maravilhoso é um elogio, né, que nós estamos fazendo. Olha, coisa maravilhosa, né? Não é isso. Não é nesse sentido. Não pode ser explicado de que vai além e que pode ser, inclusive, visto como milagre. Então, que o homem, quando o homem estiver morto e seus membros estiverem dispersos, o braço está lá do outro lado, a perna no outro lado, esse indivíduo voltar a se juntar, isso é impossível. Isso é maravilhoso. Isso é sobrenatural e fantástico. Para que isso pudesse acontecer, teria que haver, como a gente já disse lá, uma derrogação de Deus por meio de um milagre da natureza como nós conhecemos já. Já pensou em ajudar o planeta combatendo o desperdício de O adventista, ele acredita que quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar. Como não há para eles a concepção de espírito, e sim a concepção de carne. Esse, então, é um contexto que Kardec coloca, então, para nós como é possível. Aí Kardec argumenta aqui, como é possível que vocês estão duvidando do que eu trago, sendo que vocês acreditam nisso, que o homem após a morte vai continuar existindo. Um homem morto e bem morto reviva corporalmente e seus membros dispersos se reúnam novamente para formar seu corpo. E isso é maravilhoso, sobrenatural e fantástico, Kardec coloca. Aqui Kardec está falando como se fosse ali sozinho, né? Ele está atacando e contra-atacando. Aqui, os argumentos. Por que Kardec está fazendo isso? Além dessa defesa que Kardec está fazendo,
aqui necessária, que já foi comentada no primeiro encontro, para também dar para você que quer fazer evangelização ou ensinar, conversar sobre a doutrina, um pouco de esclarecimento maior. Possa então ter argumentos para se defender. O que aconteceu aqui? Kardec, ele já estava prevendo quais são os argumentos que as pessoas que discordam do espiritismo tentariam menosprezar a crença que ele estava, então, colaborando, codificando. Do artigo, então, a gente vai ver aqui das mesas que giravam, né? As mesas falantes, as danças das mesas, são um tipo de sessão espírita, né? Em que os participantes se sentam ao redor da mesa, colocam as mãos sobre elas e esperam que a mesa se movimente. Esses são, então, populares, né, do século XIX, que acreditava-se que as mesas serviam como meio de comunicação. Com o suporte dos espíritos, alfabetos também eram colocados sobre as mesas e elas se inclinavam para a carta adequada, soletrando palavras e frases. A base da mesa giravam e respondiam às perguntas feitas por elas. Kardec codificou a doutrina e, como não é mais necessário essa demonstração, não é? Os espíritos pararam, né, de fazer isso. Não tem mais necessidade disso. Hoje, apenas isso acontece em locais onde existem espíritos brincalhões. Então, não tem mais a demonstração desses eventos. Kardec coloca que se nós admitíssemos que o espírito pode levantar uma mesa e mantê-la no espaço, sem ponto de apoio dessas mesas, acreditavam nisso. E isso não é derrogação da gravidade? Não é? Sim, mas quem disse que a natureza deu sua última palavra? Kardec acreditava que futuramente isso poderia ser explicado pela ciência. Isso poderia ser ele acreditasse que isso poderia ser explicado futuramente, né? E foi proposto transmitir uma mensagem a 500 metros de distância e receber a resposta em minutos. Quando isso aconteceu, isso seria considerado que a pessoa está louca? Com certeza. Alguém que fizesse isso teria acreditado que ele tinha o diabo, né, no corpo, as suas ordens, que não era ele que estava fazendo isso, era o demônio. Na época, só o diabo seria capaz de fazer isso tão rápido. Jesus, né, foi condenado por isso. Sócrates falava que hoje você tem o celular, tem computador. Hoje nós temos a internet. Alguém poderá estar assistindo o que nós estamos falando aqui, lá numa estação aí espacial que a gente não conhece, né? Como que isso pode acontecer hoje? A televisão, antes, quem tinha televisão no bairro é só a pessoa que tinha dinheiro, era rico. Consegue acreditar como a internet hoje se conecta? Alguém pega o telefone e conversa com alguém através da Wi-Fi
em qualquer lugar do mundo. Da mesma maneira que as pessoas diziam que as coisas eram impossíveis, então Kardec acreditava que tudo isso era possível. Na época, faltava o desenvolvimento científico. Naquela época, as pessoas achariam que isso seria, então, obra de alguém que não tem contato com o Criador. Vamos dizer assim. Por quê? Porque estavam falando de mortos. E falar de mortos naquela época era coisa do demônio. Isso é coisa de gente louca. E disso que estava defendendo, quando Kardec estava falando isso, ele estava ali falando em referência ao fluido que na época era desconhecido. Então vamos entender aqui, vamos dizer assim, um balão, ele não voa através do nosso pulmão, quando a gente enche o balão. Não. Com o ar. Existe uma outra coisa além do ar dos nossos pulmões. Existe o gás hélio que o impulsiona. Por que um fluido desconhecido não teria a propriedade de fazer uma mesa levitar? Se eu acredito que tem um espírito, se eu não consigo compreendê-lo, se eu não consigo enxergá-lo, não consigo mensurá-lo com as ferramentas que eu tenho, como é que eu tenho a certeza que ele não pode influenciar a matéria a ponto de levantar a mesa? Foi de observação em observação que Kardec chegou a reconhecer que esse ser invisível, ao qual se dá o nome de espírito, não é outra coisa a alma daqueles que viveram na Terra, com um corpo de matéria. Que esse ser havia se despojado, do seu grosseiro envoltório invisível, que é o perispírito, não lhe deixando senão um envoltório etéreo, invisível em seu estado normal. Vejamos aqui, observe. Kardec foi reconhecendo que esse ser invisível, o espírito, é a alma daqueles que já viviam, aqui. E está lá, porque a morte apenas tirou deles o corpo grosseiro, físico, e deixou o corpo etéreo. Tudo que não pode ser explicado pelas leis da matéria é maravilhoso ou sobrenatural. Para eles, o maravilhoso é sinônimo de superstição. Eu vejo como a matéria como a única força da natureza. Então, aquilo que não pode ser explicado pela lei na matéria é mentira, Tem muita gente aí que não acredita na influência magnética. Quando a pessoa é hipnotizada. Mas tudo no universo está se modificando. Os indivíduos que estudam esses fenômenos e viram que tinha muita coisa errada nele. E hoje se associam aí que tudo o que é espiritismo também é questionável. Por essas falhas que foram acontecendo aí, Nós espíritas aqui também não acreditamos em tudo, viu, gente? Não. Tudo tem que ter uma análise dentro do crivo da razão. Olá,
que todos estejam bem após essa semana aí. Espero que todos tenham estudado o primeiro capítulo, procurando então se esclarecer melhor sobre o assunto, que é muito, muito importante. E hoje então nós vamos dar sequência, entrando no segundo capítulo, que é maravilhoso, e o sobrenatural. Mas antes de tudo, vamos pedir a presença amiga do Mestre Jesus aqui ao nosso lado, juntamente com os protetores espirituais desse grupo de estudo, o auxílio necessário para que possamos, de alguma forma, auxiliar aqueles que estão iniciando dentro da doutrina espírita. Essa doutrina que nos ajuda tanto a nos autoconhecer. Então vamos com a prece. Mestre amigo Jesus, dentro desse círculo de luz em que estamos nesse instante, rogamos o seu abraço amoroso, nos dando confiabilidade para que possamos passar um pouco que o codificador nos trouxe até aqui. Contamos sempre com a sua presença, mestre amigo, no nosso lar, aliviando os nossos corações, colocando essa luz rosa de amor, onde iremos distribuir o pouco que temos. Que sua paz nos envolva hoje e sempre. Graças a Deus. Então, nós vamos entender aqui, no capítulo 7, vamos começar entendendo que Allan Kardec, ele continua aqui a sua fala de defesa sobre o antagonismo, os antagonistas do Espiritismo. Nós podemos encontrar Kardec aqui falando sobre a morte em todas as religiões. Já existia o comentário sobre a morte. Nós já conhecemos o livro dos mortos. Falam da vida após a morte. Não assim do jeito, que nós estamos entendendo hoje. Alguns acreditavam que a vida acaba após a morte. E outros acreditam que uma pessoa, vai ressuscitar. Ou seja, ela vai continuar sobrevivendo com o mesmo corpo físico. E isso a gente sabe que não é possível já, acontecer. Então, vejamos que existe um conteúdo aqui dentro da doutrina espírita que nos ensina que o ser humano faz com que ele mesmo conteste a morte. Porque existe já dentro dele esse conhecimento inato de que ele irá sobreviver. Os nossos povos ancestrais, eles já tinham rituais de preservação, dos mortos. No livro O Homem e seus Símbolos, no capítulo 1 e 7, a alma do homem, como Carl Jung
o psiquiatra suíço e criador da psicologia analítica, ele já nos ensina, ele mostra que a esquife de um índio caipó da América do Sul morto, que leva roupa e comida para a sua vida futura. São, então, a gente vai ver aí que são símbolos religiosos, crenças de toda a espécie que dão sentido, então, à vida humana. Povos antigos choravam, né, pelos seus mortos e aqueles que se encontravam no túmulo, ali aquela estátua, né, egípcia, que se colocavam, representava para eles o luto. E existem crenças aqui e acolá que demonstram que os homens acreditavam que não iam terminar. Mas ninguém quer pensar na morte, não é? Ninguém quer pensar na morte como uma transformação positiva. E Jung, esse grande estudioso, ele coloca ali uma imagem dos seus ancestrais, que ele foi para a Quênia, então ele teve contato com a população que tinha rituais. Então Jung, quando ele fala, é porque ele esteve lá. Ele observou, né, ao longo dos seus estudos, que muitos povos têm essa questão com a morte. Uma imagem aqui que a gente pode estar colocando aqui para vocês, né, do que o Jung falou, é um índio caipó e que ele já pertence e percebe que aqui tá em branco, tudo mais dá para perceber que é um cadáver aí nessa imagem. Em cima dele tem um prato de comida, uma colher e coisas que ele poderia usar na vida futura, sabendo exatamente como eram os egípcios, que também enterravam ali os faraós dentro das pirâmides com seus pertences. Por que eles faziam isso? Porque eles acreditavam que eles poderiam usá-lo também após a morte. Então, e queriam aí, né, levar os seus pertences, né, todas as suas joias, queriam que fosse junto com eles. Porque isso é a representação também do luto, né? Pelo amor que nós nunca ignoramos. O luto, ele está sempre dentro de nós, porque é muito difícil a gente não entristecer com a despedida de um ser amado, né? Conviver com um ser tantos anos e de uma hora para outra saber que nós não vamos então encontrá-lo mais. Aí quem que não vai se entristecer, não é? O pensamento é um dos atributos do espírito, que dá a possibilidade dele agir sobre a matéria, de impressionar os nossos sentidos e, por conseguinte, transmitir o seu pensamento. E isso resulta, se assim nós podemos nos exprimir, de uma constituição
fisiológica. Então não há nesse fato nada de sobrenatural, nada de maravilhoso. O pensamento é um atributo do espírito. Vejamos que na doação de órgãos, quando o médico declara morte cerebral, que é a ideia que o cérebro não está mais funcionando. Se o cérebro morreu, todo o resto pode continuar funcionando por aparelhos mecanicamente. Então, não haverá mais comando. O Espiritismo entende que o cérebro é a ferramenta para a comunicação. Então, o cérebro é o intérprete do espírito. Ele dá ao espírito as condições para usar os meios mecânicos de comunicação. A partir do momento que o cérebro morre, nós não perdemos a capacidade de pensar. O cérebro, ele perde a capacidade de se conectar com o espírito. E como consequência, interpretar o pensamento do mesmo. Vamos ver que uma lesão cerebral pode modificar o indivíduo. E você tem indivíduos que nunca tocaram bateria, não tem? Piano, guitarra. E sofrem um acidente de carro. Vão para a UTI porque tem uma lesão cerebral. E quando eles voltam da coma, eles estão tocando piano, guitarra, sem nunca ter feito isso. Como se tocassem há milênios. A ciência comprova isso, não sou eu que estou aqui inventando coisas para vocês. Sem o espírito, nada disso teria acontecido, nada seria produzido. Quando você causa uma lesão no cérebro, você altera a maneira como ele interpreta aquele comando. Por isso, pode acontecer de um indivíduo começar a tocar guitarra, a tocar piano. É um conteúdo que já estava dentro dele. E a gente se pergunta, como? Aonde? Não é? Só que isso aí estava dentro dele, mas não estava sendo acessado. E agora passa a ser acessado. Esse conteúdo está onde? No espírito. Segundo o Espiritismo, não há nesse fato nada de sobrenatural e de maravilhoso. Na ideia de que o pensamento é um atributo do espírito, como eu coloquei. É a possibilidade que ele tem de agir sobre a matéria. Então vejamos que um homem morto e bem morto reviva corporalmente os seus membros, né? E se reúna novamente para formar aí um corpo físico. Isso é maravilhoso, é sobrenatural e isso é fantástico. A gente sabe, né, que aí seria uma derrogação de Deus, né? Poderia fazer isso como se fosse um milagre. E nós sabemos que milagre, né? Não existe, tudo está dentro das leis naturais. Mas, como a gente sabe que não há nada parecido na doutrina espírita, que até aqui, no livro
que Kardec codificou, nós estamos entendendo que o maravilhoso e o sobrenatural são coisas que nós não conhecemos. Deus está acima do que é natural, que está acima da natureza, que não pode ser explicado pela natureza. Então, que a gente vai começar a refletir aqui, que o sobrenatural está acima de tudo o que Deus formou, criou até aqui. Então, Kardec aqui, ele coloca que ao longo das nossas construções como espírito, que nós somos, como seres humanos aqui no mundo, várias leis foram modificadas. Porque a lei da natureza não se modifica, mas o ser humano se modifica. Não é verdade? O ser humano se modifica. Ele modifica a compreensão daquela lei. Portanto, o que antes era visto como Sol girando ao redor da Terra, passa a ser compreendido que a Terra girando ao redor do Sol. Era uma lei. De repente virou outra. Daqui a pouco nós vamos descobrir outra. O que nós estamos entendendo aqui por verdade agora, nesse instante, é uma verdade secular, ou seja, desse século. Nossa busca pela compreensão das verdades eternas, é isso que nós buscamos. Quando a gente evolui nesse sentido, aí vai ficando mais fácil o nosso entendimento. Eu quero colocar aqui para que a gente não confunda que o maravilhoso é um elogio, né, que nós estamos fazendo. Olha, coisa maravilhosa, né? Não é isso. Não é nesse sentido. Não pode ser explicado de que vai além e que pode ser, inclusive, visto como milagre. Então, que o homem, quando o homem estiver morto e seus membros estiverem dispersos, o braço está lá do outro lado, a perna no outro lado, esse indivíduo voltar a se juntar, isso é impossível. Isso é maravilhoso. Isso é sobrenatural e fantástico. Para que isso pudesse acontecer, teria que haver, como a gente já disse lá, uma derrogação de Deus por meio de um milagre da natureza como nós conhecemos já. Já pensou em ajudar o planeta batendo no desperdício de O adventista, ele acredita que quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar. Como não há para eles a concepção de espírito, e sim a concepção de carne. Esse, então, é um contexto que Kardec coloca, então, para nós como é possível. Aí Kardec argumenta aqui, como é possível que vocês estão duvidando do que eu trago, sendo que vocês acreditam nisso, que o homem após a morte vai continuar existindo. Um homem morto e bem morto reviva corporalmente e seus membros dispersos se reúnam novamente para formar seu corpo. E isso é maravilhoso, sobrenatural e fantástico, Kardec coloca. Aqui Kardec está falando como se fosse ali sozinho, né? Ele está atacando e contra-atacando. Aqui, os argumentos. Por que Kardec está fazendo isso? Além dessa defesa que Kardec está fazendo,
aqui necessária, que já foi comentada no primeiro encontro, para também dar para você que quer fazer evangelização ou ensinar, conversar sobre a doutrina, um pouco de esclarecimento maior. Possa então ter argumentos para se defender. O que aconteceu aqui? Kardec, ele já estava prevendo quais são os argumentos que as pessoas que discordam do espiritismo tentariam menosprezar a crença que ele estava, então, colaborando, codificando. Do artigo, então, a gente vai ver aqui das mesas que giravam, né? As mesas falantes, as danças das mesas, são um tipo de sessão espírita, né? Em que os participantes se sentam ao redor da mesa, colocam as mãos sobre elas e esperam que a mesa se movimente. Esses são, então, populares, né, do século XIX, que acreditava-se que as mesas serviam como meio de comunicação. Com o suporte dos espíritos, alfabetos também eram colocados sobre as mesas e elas se inclinavam para a carta adequada, soletrando palavras e frases. A base da mesa girava e respondiam às perguntas feitas por elas. Kardec codificou a doutrina e, como não é mais necessário essa demonstração, não é? Os espíritos pararam, né? De fazer isso. Não tem mais necessidade disso. Hoje, apenas isso acontece em locais onde existem espíritos brincalhões. Então, não tem mais a demonstração desses eventos. Kardec coloca que se nós admitíssemos que o espírito pode levantar uma mesa e mantê-la no espaço, sem ponto de apoio dessas mesas, acreditavam nisso. E isso não é derrogação da gravidade? Não é? Sim, mas quem disse que a natureza deu sua última palavra? Kardec acreditava que futuramente isso poderia ser explicado pela ciência. Isso poderia ser ele acreditasse que isso poderia ser explicado futuramente, né? E foi proposto transmitir uma mensagem a 500 metros de distância e receber a resposta em minutos. Quando isso aconteceu, isso seria considerado que a pessoa está louca? Com certeza. Alguém que fizesse isso teria acreditado que ele tinha o diabo, né, no corpo. As suas ordens, que não era ele que estava fazendo isso, era o demônio. Na época, só o diabo seria capaz de fazer isso tão rápido. Jesus, né, foi condenado por isso. Sócrates falava que hoje você tem o celular, tem computador. Hoje nós temos a internet. Alguém poderá estar assistindo o que nós estamos falando aqui, lá numa estação aí espacial que a gente não conhece, né? Como que isso pode acontecer hoje? A televisão, antes, quem tinha televisão no bairro é só a pessoa que tinha dinheiro, era rico. Consegue acreditar como a internet hoje se conecta? Alguém pega o telefone e conversa com alguém através da Wi-Fi
em qualquer lugar do mundo. Da mesma maneira que as pessoas diziam que as coisas eram impossíveis, então Kardec acreditava que tudo isso era possível. Na época, faltava o desenvolvimento científico. Naquela época, as pessoas achariam que isso seria, então, obra de alguém que não tem contato com o Criador. Vamos dizer assim. Por quê? Porque estavam falando de mortos. E falar de mortos naquela época era coisa do demônio. Isso é coisa de gente louca. E disso que estava defendendo, quando Kardec estava falando isso, ele estava ali falando em referência ao fluido que na época era desconhecido. Então vamos entender aqui, vamos dizer assim, um balão, ele não voa através do nosso pulmão, quando a gente enche o balão. Não. Com o ar. Existe uma outra coisa além do ar dos nossos pulmões. Existe o gás hélio que o impulsiona. Por que um fluido desconhecido não teria a propriedade de fazer uma mesa levitar? Se eu acredito que tem um espírito, se eu não consigo compreendê-lo, se eu não consigo enxergá-lo, não consigo mensurá-lo com as ferramentas que eu tenho, como é que eu tenho a certeza que ele não pode influenciar a matéria a ponto de levantar a mesa? Foi de observação em observação que Kardec chegou a reconhecer que esse ser invisível, ao qual se dá o nome de espírito, não é outra coisa a alma daqueles que viveram na Terra, com um corpo de matéria, que esse ser havia se despojado, do seu grosseiro envoltório invisível, que é o perispírito, não lhe deixando senão um envoltório etéreo, invisível em seu estado normal. Vejamos aqui, observe. Kardec foi reconhecendo que esse ser invisível, o espírito, é a alma daqueles que já viviam, aqui. E está lá, porque a morte apenas tirou deles o corpo grosseiro, físico, e deixou o corpo etéreo. Tudo que não pode ser explicado pelas leis da matéria é maravilhoso ou sobrenatural. Para eles, o maravilhoso é sinônimo de superstição. Eu vejo como a matéria como a única força da natureza. Então, aquilo que não pode ser explicado pela lei na matéria é mentira. Tem muita gente aí que não acredita na influência magnética. Quando a pessoa é hipnotizada. Mas tudo no universo está se modificando. Os indivíduos que estudam esses fenômenos e viram que tinha muita coisa errada nele. E hoje se associam aí que tudo o que é espiritismo também é questionável. Por essas falhas que foram acontecendo aí, Nós espíritas aqui também não acreditamos em tudo, viu, gente? Não. Tudo tem que ter uma análise dentro do crivo da razão. Queremos colocar ainda aqui
que a palavra milagre sempre irá divulgar, falar sobre as leis de Deus no entendimento incorreto. Assim sendo, entendamos que todo fenômeno espírita não são milagres. É o resultado de uma lei. Correto? A ciência faz milagre aos olhos dos ignorantes. Por isso, aqueles que sabiam mais passavam por feiticeiros. Por quê? Acreditava-se que toda a ciência sobre humana vinha do diabo, como eu já falei lá atrás. E esses eram queimados, essas pessoas. Hoje, como estamos mais civilizados, o que a gente faz? Interna esses irmãos em um hospício, como loucos. Ainda existe isso. O Espiritismo hoje, ele nos dá a chave, nos esclarecendo sobre coisas inexplicáveis até então, não é? Por outro meio. Não são como algo prodígio, não. E nos dá a entender como uma lei que era desconhecida. Pelo menos essa lei era mal compreendida pelas pessoas, correto? Então vamos entender que elas não conheciam os efeitos dessa lei, porque eram produzidas essas leis já em todos os tempos, mas não conhecia a lei, e foi o desconhecimento dessa lei que gerou a superstição. No momento, quando nós conhecemos algo, aquilo deixa de ser maravilhoso, de ser supersticioso, né? E todo o nosso medo, ele então desaparece. Então, nós estamos entendendo que nós espíritas não fazemos milagre. Na verdade, quando a mesa gira e os espíritos escrevem, nem mesmo quando o médico faz reviver um moribundo ou um físico fazendo um raio cair, não é milagre. Seria uma ignorância continuarmos pensando assim. Ou é um farsante que está realizando esse fenômeno, ou está dentro das leis naturais. Quando nós falamos, então, vamos colocar aqui, das aparições, né? Que a gente escuta falar aí da Nossa Senhora, né? De Fátima, nós não podemos afirmar que o fato ocorreu. Ninguém tem prova material, mas é possível. O Espiritismo, ele não discorda de tudo. Poderá ter sido simplesmente uma aparição, mas quem não tem nada assim de entendimento, como ele não tem nada maravilhoso, miraculoso nesse fenômeno, porque ele se encontra dentro de uma explicação lógica. Por isso não podemos nem apressar e nem negar. Então, a gente resumindo tudo que foi colocado aqui. Em todos os fenômenos espíritas tem por princípio a existência de uma alma. Sobrevivência ao corpo e suas manifestações. É Kardec que fala isso, gente, não sou eu.
estando esses fenômenos fundados sobre uma lei da natureza, não tem nada de maravilhoso e nem de sobrenatural, no sentido vulgar dessa palavra, no sentido comum também dessa palavra. Muitos fatos são colocados como sobrenaturais, senão porque não lhe conhece a causa, indicando-lhes o Espiritismo uma causa o faz entrar no domínio dos fenômenos naturais. Vejamos que entre os fatos qualificados de sobrenaturais, há muitos que o Espiritismo demonstra a impossibilidade e classifica entre as crenças, sim, supersticiosas. Conquanto o Espiritismo reconheça em muitas crenças populares um fundo de verdade. Não aceita de nenhum modo a solidariedade de todas as histórias fantásticas criadas pela imaginação. Tem que ter um critério para essa aceitação. Um critério onde esteja baseada a razão. Julgar o Espiritismo pelos fatos que ele não admite é provar ignorância. É tirar todo o valor da sua opinião. Por quê? Kardec fala isso porque para que a gente possa estar julgando alguma coisa, a gente tem que conhecer. A explicação dos fatos admitidos pelo Espiritismo, as suas causas e as suas consequências morais, constitui tudo uma ciência, uma filosofia, que requer um estudo persistente, perseverante e aprofundado. Concorda, gente? Isso é o que os adeptos do Espiritismo necessitam realizar. Conhecer, verificar, estudar, vivenciar. O Espiritismo ele não pode considerar como crítico sério, senão aquele que tiver visto tudo, estudado tudo, se aprofundado em tudo, com a paciência, a perseverança de um observador silencioso, que soubesse sobre o assunto quanto o adepto mais esclarecido, que tivesse, por conseguinte, auriu dos seus conhecimentos em outro lugar do que nos romances da ciência. Tem muito espírita que nunca leu o Livro dos Espíritos, só romance. Não é? Todos nós conhecemos isso. Não que o romance não tenha um ensino, mas antes é as obras da codificação que tem que ser estudada. E aqui ele coloca ainda Kardec: a quem não se pudesse por nenhum fato do qual não tivesse conhecimento nenhum, argumento que não tivesse meditado. Ou seja, como é que você vai ter argumento de alguma coisa se você não pensou sobre aquilo que você vai falar? Né? Então, vejamos, Kardec falava que essa pessoa não tem argumento nenhum para estar falando sobre o Espiritismo, nem poder estar assinando nada diante de uma causa que ele não tem a lógica para estar falando. Ele não averigou, ele não é um crítico. Então, ele não tem que estar falando nada, não. E ainda fala, quando algo se reproduz por diversas pessoas, não é um milagre. Já deixa de ser um milagre.
Kardec coloca ainda que muitas pessoas julgam o espiritismo diante de um fenômeno que não foram testemunhas. Isso é complicado, de nenhum fato. Nunca viram um médium psicografar, apenas leram e não compreenderam o fenômeno, produzido por quê? Por leis novas, diante de um planeta que está em evolução. Nada derrogando as leis do Criador. Então, gente, nós vamos parando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido, que possamos, quem não entendeu, que possa estar se dirigindo ao grupo do WhatsApp, e nós estaremos à disposição naquilo que nós conhecemos para estar auxiliando. Que vocês possam, então, procurar estudar sobre esse mundo que alguém ainda chama de maravilhoso e milagroso e descobrir as suas causas. Que os bons espíritos nos assistam sempre. Vamos então terminando esse nosso estudo, agradecendo a toda a espiritualidade superior a nós que aqui estiveram, nos auxiliando, dando a todos nós a compreensão e o dever que nós temos de falar sobre essa doutrina. Que Jesus nos abençoe sempre.